Você está estranhando os lugares que Deus está te colocando. Você está dizendo, não é de Deus. Por quê? Porque eu estou rodeado de inimigo. Não é de Deus, porque eu estou rodeado de palavra contrária. Deus está falando, eu vou te fazer ser feliz na presença dos seus inimigos. Eu quero ler um texto, está lá no Salmo 23, versículo 5. Salmo número 23, versículo 5. Quando a gente descobre o que é felicidade, a gente se dá conta que a felicidade é simples. A felicidade é humilde. E algumas vezes a gente precisa parar e se perguntar, eu sou feliz? Eu sou feliz? No meio de tanta correria da nossa vida, problemas, contas, demandas, obrigações, será que eu sou feliz? Porque senão a gente vai continuar mudando de casa, trocando de carro, trocando de emprego, trocando de namorado, e vai se dar conta, como Salomão disse uma vez, tudo é vaidade. Um homem que se casou como poucos se casaram. Um homem que teve todo o dinheiro do mundo, toda a sabedoria. Um homem que construiu o maior templo já visto em Jerusalém. Chega no final da sua vida, no livro de Eclesiastes, e ele diz que tudo isso não passou de vaidade. Eu acho que todo mundo vai ter uma consciência um dia do que é a vida. Mas a grande pergunta é, será que a gente não vai ter essa consciência tarde demais? Quando não haverá mais tempo? Ou quando o nosso corpo não ajudar mais? Eu queria dizer para você que ser feliz não depende do que você tem, mas ser feliz depende da sua fé. A felicidade é algo que deve ser desejado por todas as pessoas. E ela precisa de muita fé para isso. Davi diz no Salmo 23, verso 5: preparas um banquete para mim, à vista dos meus amigos? Não, inimigos. Meus inimigos estão olhando para mim. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Vamos orar? Você vai ter uma semana maravilhosa. Você vai ter uma semana onde Deus vai te guardar, Deus vai te dar ideias, vão passar pensamentos lindos na sua mente essa semana. Você que achava aí que esse ano já está perdido, você está enganado. Deus tem surpresas para você ainda esse ano. Deus ainda tem muita coisa para fazer na sua vida em 2022. Não é tempo de entregar os pontos, não. Deus ainda não terminou, e é Ele que diz quando acaba. Tem gente só dizendo, não vejo a hora desse ano acabar. Deus manda te dizer, não, eu ainda tenho milagre para fazer em 2022. Eu ainda tenho coisas para fazer. Pai, em nome de Jesus eu oro e te apresento esta palavra. Fala conosco, Senhor, libera-nos para um novo tempo. Que esta palavra venha me encorajar, essa palavra venha falar com a minha alma. Tem coisas que eu carrego que só eu sei, tem medos que carregamos que só nós sabemos, há dores, há anseios, e que essa palavra nos destrave, nos tire dos cubículos da vida, dos quartinhos da vida, e nos leve para o centro da tua vontade. Oh Deus, desperta, que enquanto eu te ouço, eu acorde para viver o sobrenatural. É pelo sobrenatural que viemos aqui. Fala conosco, Senhor. O Salmo 23 é um dos salmos mais famosos da Bíblia.
E esse salmo aponta para um lugar especial. Todo mundo gosta de um lugar especial, mas esse lugar é muito especial. Ele fala de uma mesa rodeada por inimigos, rodeada de pessoas que são contra mim, ambientes que são contra a minha vida, que zombam da minha fé. E eu farei um banquete nesta mesa, à vista dos meus inimigos. Isso é uma promessa. Isso aqui não é uma ideia. Isso aqui é uma promessa. Isso aqui é uma promessa. Ele vai preparar uma mesa na presença dos meus inimigos. Aí você me pergunta: onde é esse lugar, pastor? Me dê o endereço que eu estou correndo para lá agora. Onde é? Qual é o ônibus que passa lá? A verdade é que só quem já passou por um momento de perigo, só quem já passou por ataques, sabe o quanto é difícil estar em lugares ameaçadores. É a mesma coisa que uma pessoa que passou por um afogamento numa piscina. Por mais que alguém chegue do lado e diga: não, é rasa, é raso, olha só o pé, mas não tem jeito. Aquele ambiente vai trazer memórias desagradáveis, e não adianta dizer que está tudo bem, eu te seguro, não adianta. E eu vou dizer para você: respeite as pessoas, porque tem gente que diz assim: eu não quero, e outros vão lá e ficam o quê? Vamos. Só quem já passou por uma situação perigosa sabe o estrago que isso produz dentro da gente. As nossas experiências, a nossa vivência, ela vai dizendo para nós o que é grave e o que não é grave, aquilo que é sério e o que não é sério. E a verdade é que todos nós temos experiências diferentes. E a pergunta é: aonde é esse lugar? Onde é essa mesa? Essa mesa que Ele prepara na presença dos meus inimigos. Quando a gente pensa em transformação, a gente pensa em lugar físico. Eu vou a um hospital porque eu não estou bem. Eu vou no centro de São Paulo entregar currículo. Eu vou a um lugar me encontrar com alguém, porque nós entendemos que lugares transmitem atmosfera. Mas a verdade é que esse texto, essa mesa, não é um prédio. Essa mesa não é uma construção. Essa mesa é um lugar que você encontra no Espírito. Davi está dizendo: no meu Espírito Ele vai preparar uma mesa, e eu vou fazer refeição na presença dos meus inimigos. Uau! Quem consegue fazer uma boa refeição rodeado por inimigos? Alguns perdem a fome. Alguns não conseguem degustar quando inimigos olham para nós. A verdade é que nem todo mundo vai encontrar esse lugar. Esse lugar que eu chamo de lugar de felicidade. Porque nem todo mundo está batalhando a batalha correta. Alguns sonham com a mesa. Até sonham, mas não fazem mais nada, porque estão desfalecidos. E essa mesa, esse lugar de felicidade, é um lugar no Espírito. É olhar para momentos de adoração, onde muitos entendem isso é carne. Esse irmão é exagerado, essa irmã é extravagante demais. Essa pessoa, será que Deus é surdo? Precisa gritar tanto, precisa falar tanto, precisa chorar tanto, que é aparecida, que exibida, nossa, quer se amostrar. Mas só quem já chegou no Espírito sabe o valor que é. Sabe que a adoração não tem nada a ver com emoção. A adoração tem tudo a ver com algo que é gerado no Espírito. É um lugar que você entra
que o inimigo não consegue te seguir, o inimigo não consegue te pegar. Você até entra cheio de ameaças, ouvindo ranger de dentes, raiva, ódio, planos sendo arquitetados e nem disfarçam mais, planos sendo travados contra você. É a tempestade, é a traição, é a deslealdade. Só que é no espírito. Olha para mim aqui. Tem muitas pessoas que estão acostumadas a entrar na lírio, mas ainda não entraram no espírito. Tem pessoas que congregam há muitos anos na igreja, mas não é o prédio que você encontra a mesa. Muitos vêm a lírio, mas não encontram a mesa, porque simplesmente não se deram conta que a glória de Deus não é visível. Quando a gente diz receba a glória, receba o poder, receba a unção, não dá para tocar nela, não dá para vê-la, não dá para abraçá-la, não dá para agarrá-la. É no espírito, é no espírito. Então muitos, por não verem a glória, não conseguem entender e encontrar esta mesa. Escute, quando chega o verão, o pastor precisa procurar pastos para as ovelhas, e ele vai na frente. E é interessante que esses pastos ficam em platôs. O que é o platô? O platô é o vale entre uma montanha e outra. É no platô que tem riachos. É no platô que a grama fica mais verdinha. É no platô que há sombra. Então o pastor deixa as ovelhas no cume da montanha, desce pela montanha até o platô. E esse platô é chamado de mesa. Mesa. Só que esse platô, essa mesa, que é um lugar maravilhoso para as ovelhas, o pastor vai antes, ele vai arrancando as ervas daninhas, ele vai jogando sais minerais na grama, para que quando as ovelhas comam a grama, ainda sejam mais nutridas. Mas não é um lugar atraente somente para as ovelhas. Todos os animais também gostam do platô, porque lá há água. E lá todos os outros animais, principalmente os ursos, coiotes, leões, gostam do platô, porque lá existem presas. Além de ter sombra, além de ter grama, ali ele sabe que todos os animais vão descer para o platô para se alimentar. A Bíblia diz que Deus está preparando uma mesa na presença dos meus inimigos. Esse é um grande problema. Nós não conseguimos encontrar felicidade em ambientes que nos odeiam. Nós não conseguimos encontrar felicidade em ambientes que nos oprimem. Nós acreditamos que a felicidade é quando Deus limpa o ambiente. Quando Deus limpa, Deus expulsa os inimigos e agora eu tenho paz. Mas não é isso que a Bíblia diz. Porque você tem que entender que o que Deus tem para você é valioso. E se o que Deus tem para você é valioso, muita gente vai querer isso. O que Deus tem para você, a mesa, o platô, não é importante só para ovelhas. É importante para os lobos, é importante para os chacais, é importante para os leões, é importante para os outros animais. Todos querem o platô. E é por isso que ele está diante dos inimigos. Mas qual é a garantia? A garantia é que o pastor foi antes. A garantia é que o pastor entrou no ambiente. A garantia é que o pastor preparou o ambiente. A garantia é que ele arrancou as ervas daninhas. A garantia é que é um ambiente visitado por inimigos. Mas se o pastor está lá, eu vou pastar em paz. Eu vou abaixar a minha cabeça, comer a minha grama tranquilo. Porque se alguém se aproximar de mim, não é problema meu, é problema do meu pastor. O que eu quero que você abra a sua mente é que alguns estão dizendo: pastor, eu estou orando para ser feliz. Eu estou orando para ser feliz. E essa oração está errada. Porque esta oração, essa felicidade não é a liquidação do seu ambiente, a limpeza da tua casa, não é a purificação dos ambientes que você frequenta. Porque os ambientes, quanto mais especiais, mais inimigos você vai ter. Você está entendendo? Quanto mais Deus te abençoar, mais problemas você vai ter, porque mais pessoas e lugares vão desejar a felicidade. Não é a qualidade da mesa, não é se a mesa é disputada ou não, mas é o pastor. E é por isso que a felicidade é encontrada no Espírito. Eu sei que o pastor está aqui. Eu estou num lugar terrível, mas eu sei que o pastor está aqui. E porque eu sei que o pastor está aqui, eu vou comer.
Eu quero dizer que não há lugar que Deus te envie que Ele não te sustente. Não há lugar que Deus te envie que Ele não te sustente. Olhe para mim. Não há lugar que Deus te envie que Ele não te sustente. Não há lugar que Deus te envie que Ele não te sustente. Você está dizendo, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Deus está dizendo, não há lugar que eu te envio que eu não te sustento. E eu não vou te enviar para lugares fáceis, não. Eu não vou te enviar para lugares tranquilos, não. Os lugares que eu planto os meus filhos são lugares terríveis. São lugares terríveis. Mas entenda, eu já fui antes de você. Eu já preparei o ambiente para você. Hoje é dia de você entender que você tem que ter fé para ser feliz. Você está num ambiente onde você é oprimido, é humilhado, porque você não tem dinheiro. E infelizmente quem não tem dinheiro não tem voz. É ou não é? Quem não tem dinheiro não tem voz. Quem não tem dinheiro não pode falar. Quem não tem carro bom não pode falar. As pessoas nos julgam como Samuel julgou os filhos de Jessé: altura, beleza, imponência. E aí Deus diz: cale a sua boca, Samuel. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. E eu estou declarando uma promessa aqui. Você está estranhando os lugares que Deus está te colocando. Você está dizendo, não é de Deus. Por quê? Porque eu estou rodeado de inimigo. Não é de Deus. Porque eu estou rodeado de palavra contrária. Deus está falando, eu vou te fazer ser feliz na presença dos seus inimigos. Eu não vou aliviar a barra. Eu não vou tirar o ódio deles. Eu não vou diminuir os ataques. Mas tu vai abaixar a cabeça, vai se alimentar. É a melhor grama, é a melhor água na presença deles. E ai deles se vierem. Eu quero que você entenda, você está perdendo o seu tempo. Já era para você estar sendo feliz há muito tempo. Já era para você estar sorrindo há muito tempo. Porque por mais que os inimigos estejam aí, não te faltou comida, não te faltou proteção, não te faltou sustento, não te faltou palavra, não te faltou sabedoria, não te faltou estrutura. Pare de ser chato, pare de ser enjoado, baixa a cabeça e come. Jeová está cuidando de você, Jeová está cuidando da sua vida, Jeová está cuidando da sua mente. Deixe falar, deixe arrumar confusão. Baixa a cabeça e coma. Baixa a cabeça e coma. Baixa a cabeça e coma. Baixa a cabeça. O pastor já verificou o solo, já tirou as ervas daninhas. É por isso que Paulo nos ensina em Filipenses 3,13. A ovelha tem que confiar no que o pastor está fazendo. Ele fala, irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado. O que significa isso? Já penso que eu mesmo não tenha alcançado. Paulo fala assim, eu não estou pronto, eu não estou acabado, eu não terminei ainda. Eu não sou um homem formado. E é isso que a gente tem que entender. A gente espera a perfeição para ser feliz. A gente faz uma cartilha. Não, isso tem que estar ali, isso tem que estar ali. Aquela pessoa. A gente deixa a felicidade algo tão terrível, tão difícil, e nunca chega. Você já pode ser feliz a partir de agora. Você já pode voltar a comer e ser livre emocionalmente, espiritualmente. Então Paulo fala, irmãos, eu não penso que eu já alcancei nada, ou seja, eu não estou acabado ainda. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando, eu não alcancei nada ainda, mas eu continuo seguindo o pastor. Eu não sei como é que vai ser sua segunda-feira, mas quanto mais difícil ser, o pastor está lá, irmão. O pastor está lá. A sua felicidade não é o conjunto de peças. A sua felicidade tem que ser Jesus. Porque para que eu precisaria de um Deus que eu não confio? Para que eu preciso de um Deus, se sou eu que cuido de mim mesmo? Para que me serve um Deus, se eu resolvo os meus problemas? Perco meu sono, não durmo, não como,
brigo com a esposa, brigo com os filhos, não consigo me concentrar na minha família porque eu estou estressado. Agora eu preciso de um tempo do voluntariado, porque eu estou com muita coisa, minha cabeça não está muito boa. De que me serve um Deus, se eu não consigo abaixar minha cabeça? E mesmo na presença dos chacais, dos lobos, dos ursos, comer a minha graminha fresca, sabendo que Ele cuida de mim. Deus está cuidando de você. Você não precisa que os inimigos parem de falar, você só precisa olhar para o trono. Você não precisa que as pessoas tenham pena de você, você só precisa olhar para o trono. Você tem que entender que felicidade não é um lugar, felicidade é uma pessoa que está dentro de você. E tem que ter muita fé para ser feliz, senão você não vai parar de trocar de casa. Vai dizer que se você morar no interior, você vai ser feliz, e depois de 2 anos vai ter que querer morar no litoral, e depois de 2 anos vai querer voltar para a cidade grande, e daqui a pouco, não, eu não sou feliz porque eu moro em casa, eu preciso morar em apartamento. E aí você vai morar em apartamento e vai descobrir que não é isso que preenche o vazio, e aí você vai entender que é o trabalho. Não é porque eu sou empregado. Aí daqui a pouco você abre uma empresa, vira empresário e vai ter empresas, e vai descobrir que não é, porque os inimigos sempre vão rodear os lugares que Deus tem para você. Nunca vai ser fácil, nunca vai ser tranquilo, nunca vai ser em paz, sempre vai ter chacais do lado, mas a diferença é que o pastor já preparou. Você tem que olhar para o pastor. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus está falando, já era para você estar sorrindo, já era para você estar feliz. E aí o pastor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Quando você vai numa festa, quando você vai num lugar e você vê que tem alguém lá que você não gosta, 90% das pessoas levantam e vão embora. É assim ou não é? Fulano está aqui, eu não vou ficar. Fulano está aqui, eu não vou ficar. Se ele entrar por uma porta, eu saio por outra. É assim que a maioria das pessoas fazem. Por quê? Porque nós damos ao outro a autoridade para influenciar em nós. Quando é que você vai comer, se você só precisa de amigos ao lado para comer? Quando é que você vai ser feliz, se você só consegue se alimentar na presença de amigos e familiares? Se você perde a fome, não, com aquela pessoa ali, perdi a fome. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Aí vem a segunda coisa. Junto com o verão, vem as folhagens verdes, a relva. Mas o verão não traz só as folhagens verdes. O verão traz outra coisa. Sabe o que é? O verão traz as moscas. Junto com a relva, junto com a grama verdinha. Pastor, que bênção. Essa palavra falou comigo, e eu estou agora, vou comer a minha grama verdinha, e Deus vai cuidar de mim. Mas calma, tem inimigos pequenos. As moscas. Os dias de verão são os dias mais torturantes para os carneiros e para as ovelhas em Israel. São tão torturantes que eles chegam quase a enlouquecer. Naquele clima, elas são tomadas por moscas na sua região nasal, orelha, voam em torno da cabeça, nos olhos, vão entrando nas narinas, vão depositando seus ovos, e na ânsia de se livrarem das moscas, as ovelhas começam a se ferir, começam a se debater, na ânsia de se livrar de algo que não é impossível, porque as moscas não vão, se lançam contra pedras, arbustos,
esfregam a cabeça no chão. Casos extremos de tanta infestação, chegam até a se lançar desfiladeiro abaixo. E é nesse momento que a gente fala: pastor, eu tive maturidade, eu estou conseguindo caminhar no meio dos inimigos, mas as moscas chegaram, minha cabeça não para, é ideia o tempo todo, é um tormento, é uma ansiedade. O pastor faz um remédio caseiro. O pastor sempre leva um remédio caseiro. É um óleo de linhaça, que o pastor pega a ovelha pela cabeça. Ela está perturbada, mas o pastor pega aquele óleo de linhaça, segura a cabeça da ovelha, e ele despeja o óleo na cabeça da ovelha. Ele esfrega o óleo no nariz da ovelha, na orelha. Ele lava a cabeça da ovelha com óleo. E é por isso que Davi diz: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, e honra, ungindo a minha cabeça com óleo. Davi está colocando numa situação de pastor, e logo depois que esse óleo é aplicado, o comportamento da ovelha muda radicalmente. A agitação, o estresse, o nervoso, a autoagressão, a automutilação, a vontade de se matar, a vontade de entregar tudo, a vontade de se ferir, radicalmente depois desse óleo, o comportamento da ovelha vai mudando. A irritabilidade, a inquietação vai dando lugar para a paz, para a calmaria, para o sossego, para o aconchego. E a partir desse momento ela pode voltar a pastar tranquila, em paz. E a gente tem que entender aqui que o inimigo das ovelhas não são só os coiotes, os lobos, as moscas também são. Deus precisa ungir a sua cabeça. As raposinhas, as mosquinhas estão aí, voando em conversas paralelas, voando. Vou te dizer uma coisa, irmão: uma palavra pode destruir o seu dia. O diabo pode usar a boca de uma pessoa que ela nem se deu conta do estrago que fez no seu interior, mas essa pessoa, ela pode tocar numa ferida que vai te machucar, e de repente você vai parar de pastar, para ficar se machucando, para ficar remoendo o que você não deveria, e o pior, que você faz isso na presença dos seus. Você tem que entender que os inimigos estão assistindo. Imagine uma ovelha perdida na presença dos inimigos. Imagine uma ovelha querendo morrer na presença dos inimigos. Imagine um homem, uma mulher de Deus, que já tem uma trajetória, já provou do amor de Deus, já provou da fidelidade, já foi batizado em línguas, batizado nas águas, já foi tomado pela glória, e de repente as moscas chegam, e você fala: cadê o fulano? Não sei, ele está irreconhecível, ele está estressado, ele está nervoso, ele perdeu a paixão, porque ele não come mais. As moscas tomaram conta de tudo. As moscas acabaram com o prazer. Eu não vejo mais o pastor, eu só vejo moscas. Eu não vejo mais a glória, eu só vejo moscas. Eu não vejo mais a comida, eu só vejo moscas. Eu vou dormir, eu vou acordar, eu vou para a igreja. Quantas moscas estão na sua vida hoje? Davi vivia um contexto de guerra, irmão. No Antigo Testamento, a lei era, coloca para mim Êxodo 21. No Antigo Testamento era assim que a gente tinha que lidar com os outros: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Bateu, levou. Põe o 25. Queimadura. Vocês estão jogando aqui o texto? Queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Consegue jogar aqui? Quero que eles leiam comigo. Põe no 24 de novo, por favor. Põe o 24. Vamos ler juntos? 1, 2, 3.
olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. 25. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Assim era a lei antes. O mal que você fez para mim, eu faço para você. Se me roubou, eu vou te roubar. Você falou mal de mim, eu vou falar mal de você. Mas eu tenho uma notícia para você: isso para nós não vale mais. Porque sem merecer eu recebi a bondade. Sabe o que vale para você? Lucas 6, 27. É isso que vale para você. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos. Palavras de quem? Jesus. Façam o bem aos que o odeiam, abençoem os que o amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, é face por face? Não, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar a sua capa, não impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. É mérito que terão se fizerem o bem aqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de que esperam a devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Não há diferença. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande. E vocês serão, isso é lindo, gente, serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e os maus. A mosca é quando você para de comer para devolver o mal que recebeu. E tem gente que é uma mosquinha. Tem gente que bota o vinho aqui, bota o vinho ali, chega no seu ouvido, tá todo mundo falando. Me contaram. E aí você para de comer na presença dos seus inimigos para ficar. Perdi o foco, que é mesmo. Não tem mais adoração, não tem mais fidelidade a Deus. Que o óleo desça sobre a sua vida hoje. Que o óleo escorra sobre a sua cabeça hoje. Que a gente possa dizer: Senhor, me lava toda a minha cabeça, lava meus ouvidos, lava meu nariz. Se for para sentir um cheiro, eu quero sentir o cheiro da tua glória. Se for para ouvir, eu quero ouvir os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo. Se for para falar, eu quero falar da tua presença. Meu Deus, eu quero viver a tua glória, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Chega de me segurarem, chega dessa perturbação. Lava-me com óleo, sem óleo não dá. A ovelha não consegue se livrar das moscas. É isso que eu quero que você entenda. A ovelha não tem capacidade de se livrar das moscas. A ovelha é inútil diante das moscas. O único que salva a ovelha da mosca é o pastor. Se o pastor não derramar o óleo, a ovelha morre. E eu quero dizer uma coisa: você não está preparado para tudo que está para vir contra a sua vida. Você não está preparado para tudo que você vai ouvir. Você não está preparado para tudo que você vai ver. Você não está preparado para tudo que você vai sentir. Você tem que, com muita humildade, olhar para o pastor e dizer: me unja, me unja, me unja para que eu não me perca, me unja para que eu não peque, me unja, Senhor, porque até para te servir eu preciso de ti. Me unja, unja meu raciocínio,
raciocínio. Unge, eu não posso ficar fazendo compra errada. Eu não posso ficar tentando, Senhor, estourar o cartão de crédito para provar algo para alguém. Eu quero ser feliz, e felicidade não é dinheiro, felicidade não é gente, felicidade é estar do lado do pastor e entender que seja na presença dos inimigos, eu vou ser feliz. Eu preciso do óleo. Irmão, quando foi a última vez que você levantou a mão no céu e disse: Pai, lava a minha cabeça, eu tenho pensado tanta bobagem, lava a minha cabeça, lava a minha cabeça, eu tenho falado tanta coisa que não devo, lava a minha cabeça, Senhor, minha fé tem ficado tão pequenininha, eu não consigo crer mais em nada. Deus, eu estou indo para a tua casa por obrigação. Quando foi a última vez? Jesus existe. Esse lugar não é na terra, esse lugar é no Espírito, e se Ele não tocar no Espírito, nenhum outro lugar resolve. Não adianta chorar no louvor, não adianta dar glória na palavra, Ele tem que tocar aqui dentro. Não é um prédio, meu irmão, vai ser muito maravilhoso ir para outro lugar, mas nós não precisamos de um lugar maior para sentir a Deus. No banheiro de casa, ao pé da cama, na garagem, dirigindo, toca a minha cabeça com óleo, toca a minha cabeça com óleo. Eu saí de uma reunião, fui chateado, fui humilhado naquela reunião. Antes de você ir para o banheiro falar bobagem, antes de você ligar para a esposa dizendo que ninguém gosta de você, feche os olhos, fala: Senhor, tira as moscas da minha vida, tira as moscas da minha vida, unge a minha cabeça com óleo, unge a minha cabeça com óleo, unge a minha cabeça com óleo. Começou a chegar má notícia, começou a chegar boato, começou a chegar história. Fecha a cabeça e fala assim: unge a minha cabeça com óleo, unge a minha cabeça com óleo, porque se você tiver uma boa cabeça, você sempre vai comer em paz, vai comer em paz. Preparas uma mesa à presença dos meus inimigos, honra a mim, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. É o copo que transborda, é o copo que derrama em volta, transborda, o copo que transborda. Aqui é a felicidade, transborda, irradia. Tem gente que quando entra num lugar, destrói o lugar. Tem pessoas que quando põe o pé, ela tem a capacidade de arrancar o sorriso da boca de todo mundo. Há um amargo, há uma dor, há um ranço. Tem gente que o olhar oprime, intimida. Mas tem gente que entra em lugares oprimidos, só dela chegar, as pessoas já se relaxam na cadeira. O bom dia dela, o bom dia dele, é como uma luz na escuridão, é como uma clareira. É diferente, porque o cálice transborda. É quando a pessoa falta na empresa, todo mundo fala: cadê o fulano? Que falta ele faz? Que falta ele faz? Ele carrega uma coisa nele, ele muda tudo. A gente fica até sem graça quando ele não está perto. Não tem nem assunto para conversar, porque ele é a nossa alegria. De alguma forma essa pessoa, ela muda o ambiente. Meu irmão, Deus quer transbordar o seu cálice. Talvez você não seja a pessoa que ganhe mais, talvez você não seja o melhor, mas é a alegria indizível. Fala comigo: indizível. Essa alegria tem origem no céu. Sabe o que é alegria indizível? É alegria que não dá para expressar em palavras. Por que você está feliz? Não sei, mas eu estou sentindo uma alegria tão grande. Por que você sorriu o dia inteiro? Não sei, cara, mas eu não tenho outra forma de viver, eu preciso sorrir. É uma alegria indizível, não dá. Vão perguntar para você se é bobo. Não, não sou bobo não, mas não sei porquê. Eu não sei ficar triste, eu não sei ficar reclamando pelos cantos, eu não sei desistir. E o meu choro tem hora para acabar, dura 12 horas só. Passou as 12 horas, eu me levanto. Tem 12 horas, o choro dura uma noite. Você tem 12 horas para deitar no chão, você tem 12 horas para dizer que quer morrer, você tem 12 horas, mas passou as 12 horas, abre a janela e deixa o cálice transbordar, porque Ele tem uma mesa na presença dos teus inimigos, Ele tem óleo para a tua cabeça. É uma alegria que muda tudo, é uma alegria que vem do céu, é uma alegria que abre os horizontes.
Só na presença de Deus há plenitude de alegria. Só na presença de Deus você consegue olhar, e você tem que olhar. Tem tanta nuvem, limpa as nuvens, o céu está lá. Tem tanta coisa, meu irmão, tem tanta coisa. Eu tenho passado por isso no clamor da madrugada. Tem dia que eu vou fazer o clamor, eu estou cansado, estou estressado, e aí eu digo, ai meu Deus, tem que fazer o clamor. Mas não tem um dia que eu não comece a clamar, que o Espírito Santo não me pegue, e eu falo, meu Deus, eu ficaria aqui 1 hora orando se pudesse. Porque começa com as nuvens, começa, mas depois que você insiste, depois que o céu vê que você realmente quer algo sério com Ele, que não é uma noite de prazer, não é uma soluçãozinha de um problema, mas é uma vida, é um casamento, é uma jornada. Haja o que houver, venha o que vier, o céu se abre e o poder vem. É por isso que em Gálatas 5 a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é a alegria, a felicidade. A alegria que nasce do coração de Deus para o nosso coração. Eu declaro que você não vai ter só um bem-estar. Bem-estar todo mundo tem. O camarada que vai numa biqueira usar droga, ele tem um bem-estar. A pessoa que enche a cara, ela tem um bem-estar. O sexo produz bem-estar. Um passeio, uma viagem, produz bem-estar. Mas tudo isso tem validade. O bem-estar não é apenas aquele momento de euforia que depois vaza. Quando você vai arrumar a mala para voltar para casa, e aí você lembra tudo que ficou para trás. Mas eu quero que você entenda, é só a fé. É sua fé, é alegria pura, genuína, na presença dos inimigos. Não deixem que tirem o seu apetite, não deixem que tirem o seu apetite, porque Deus não vai tirar os inimigos. É na presença deles que você vai comer. É na presença deles que você vai crescer. É na presença deles que você vai se alimentar. É na presença deles que você vai dormir. Como que eu vou dormir aqui, pastor? Como é que eu sou feliz? O lobo está olhando para mim 24 horas. O urso confia no cajado do pastor. Confia no cajado do pastor. Confia no cajado do pastor. Confia, não há nada melhor do que a recomendação do Evangelho. Num lugar tenebroso ver a glória de Deus, num lugar arrepiante ver a glória de Deus, num lugar terrível ver a glória de Deus. Não há nada de mais impacto do que um cristão, depois de ser torturado, ainda cantar numa prisão. Não há nada mais impactante depois de um cristão, não há pregação mais poderosa, não há pastor que pregue uma mensagem tão boa quanto um cristão, depois de ser afligido, carregar o brilho nos olhos, em seu rosto a face de Deus, e com cânticos encher os seus lábios de gratidão. Não há pregação mais poderosa do que essa. Não há evidência mais robusta do poder de Deus do que diante das perdas, levantar as minhas mãos e dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A felicidade. Eu sou feliz. Eu não tenho tudo o que eu quero. Nem tudo o que eu quero acontece. Nem todos os ambientes são de paz. Mas o pastor me dá segurança para eu dizer: eu sou feliz. Eu durmo bem. Eu acordo bem. Eu vivo bem. Porque o pastor cuida de mim. O pastor cuida de você.
Se você está esperando alguma coisa acontecer para a sua vida ser feliz, você nunca vai ser. Nunca. Nunca. Porque os lobos que estão aí hoje darão lugar a outros lobos. As moscas que estão aí hoje darão lugar a outras moscas. E o cálice nunca transborda. O cálice não transborda. O cálice nunca enche. Nunca enche. Porque sempre é quase estava lá. Quase fui feliz. É sempre vice-campeão. Quase cheguei. Estava quase. Eu achei que ia. Eu achei que era agora. Quase que eu firmei na igreja. Quase que eu me batizei. Quase que eu virei voluntário. Quase que eu casei. Quase fui feliz. Olha, passou triscando assim da minha felicidade. Passou. Se não fosse aquele capeta, aquele Satanás. Mas sempre vai ter um capeta. Sempre vai ter um endemoniado. Para de ser ingênuo. Jesus está dizendo: coma hoje. Estou ouvindo ranger de dentes, pastor. Coma. Me dê tua cabeça aqui. Me dê essa cabeçona aqui, que eu vou derramar óleo sobre ela. Você está pensando muita bobagem. Você está falando muita bobagem. As moscas estão te deformando. Você está se machucando. Você está se agredindo. Você está se rebaixando ao nada. Você está falando tanta bobagem para você mesmo, que você esqueceu quem você é. Você precisa de óleo. Cala sua boca e busca o óleo. Pare de reclamar e busque o óleo. Você está ficando louco. Você está ficando maluco. Você está ficando doido. E a hora que você aprender a comer na presença dos inimigos, e a hora que você der a cabeça para Deus ungir o teu cálice, o que é o cálice transbordar? Felicidade. Ser feliz. Satanás vai ter um trabalho desgraçado, porque você é imparável. É imparável. Vai chegar uma notícia: eu choro 12 horas e levanto. Olha como Deus é bonzinho. Deus sempre te dá 12 horas para ficar mal. 12 horas. Você tem 12 horas, eu tenho 12 horas. Você tem 12 horas. Passou as 12 horas, estufa o peito, murcha a barriga e enche a cabeça de óleo, e vai voltar a comer na presença do inimigo, na presença do chefe que está te perseguindo, na presença do vizinho que está falando mal de você. Volte a servir, volte a comer, volte a se alimentar. E quando você menos espera, o cálice vai transbordar. Quero orar por você que quer ser feliz. Você tem que ser feliz hoje. Você tem que ser feliz agora. Jesus é a nossa felicidade. Jesus é a minha felicidade. Não case para ser feliz. Não trabalhe para ser feliz. Não viaje para ser feliz. Não compre um carro para ser feliz. Não troque de casa para ser feliz. Isso não existe. Se não for Jesus, se não for o pastor, feche os olhos. Jesus. Que a felicidade envolva você agora. Que a felicidade tome conta do teu ser agora. Não é o que você não tem, não é o que você ouviu. Jesus está falando: meu filho, eu te amo tanto. Eu te enviei para esse lugar, tem sustento para você. Para de se importar com os inimigos. Você vai comer na presença deles. Pode baixar a cabeça e comer. Pode voltar a adorar. Pode voltar a dormir. Pode voltar a cantar dentro de casa. Essa crise não vai chegar até a tua casa. Essa vergonha que estão anunciando não vai chegar até você. Não vai. Porque eu estou aqui cuidando de você. E Enquanto você está comendo, eu estou cuidando.
I don't carry trophies from my past, just quiet nights that didn't last. Every step I learned alone, every road that made me grow. I don't shine from perfect days, I shine from finding better ways. Every fall I couldn't hide, left the truth I keep inside. We're not flawless, never were, but we're more than what we heard. Every mark knows my name, every line remembers the pain. I'm not lost, I'm not the same. I'm still here, and that's enough to claim. Every scar, every flame, wrote my truth, not my shame. Every mark knows my name. I was quiet when it hurt, I was loud when it burned. I kept moving unsure, Still becoming who I learned. we don't need to be unbroken, just real in what we've chosen. Every mark knows my name, every line remembers the pain. I'm not lost, I'm not the same. I'm still here, and that's enough to claim. Every scar, every flame, wrote my truth, not my shame. Every mark knows my name. If I changed, it's because I stayed. If I grew, it's the price I paid. Every mark knows my name, every step carved out my way. I'm not less for what I face.